Agora você já assistiu o primeiro vídeo sobre modelagem determinística, você assistiu já de probabilísticos estocásticos e você parte para estratégias, novas estratégias de redes neurais e algoritmos genéticos em que o processo está aprendendo com as suas variáveis. No caso de redes neurais, tá, são atribuídas algumas variáveis que interferem no processo e você precisa de um conjunto de dados expressivo para poder prever para poder prever uma saída do processo, uma resposta do processo para aquele conjunto de variáveis. Então aqui nós precisamos de um conjunto de dados expressivos e a outra estratégia seria de algoritmos genéticos, em que você cria um conjunto de soluções e as soluções vão evoluindo de acordo com o que está, de acordo com as entradas do sistema, de forma a você apresentar uma solução melhor no processo. Então assistam, e esse é o terceiro vídeo produzido com os vídeos de vocês. Redes neurais artificiais. Olá pessoal, me chamo Bruna e juntamente com os acadêmicos Cássio e Neiri do curso de Engenharia Química da Univale, desenvolvemos este vídeo explicativo referente às redes neurais, seu funcionamento e aplicação cotidiana, como forma de obtenção parcial de notas para a disciplina de análise e simulação de processos. Vamos apresentar a seguir o que são redes neurais artificiais e como elas funcionam. Introdução. Redes neurais são estruturas de programação baseadas no funcionamento de neurônios cerebrais, imitando seus meios de conexão, sendo assim capazes de aprender a resolver problemas por si só. Nos neurônios cerebrais, o sinal é recebido nos dendritos, passa pelo axônio e é então retransmitido pelas terminações sinápticas, ou terminação do axônio, para outros neurônios. A ideia das redes neurais artificiais é imitar este mecanismo, dando sinais de entrada ao neurônio, e este realiza uma verificação para decidir se o sinal deve ser retransmitido ou não, em sinais binários. Inteligência artificial. Transmitindo os conceitos de biologia para a computação, temos a estrutura apresentada na imagem, onde tem-se sinais de entrada, x1, x2 até xn, e cada um desses sinais é ponderado através de um peso, conhecidos como pesos sinápticos, W1, W2 até Wn, antes de entrar no neurônio. Estes sinais de entrada são informações referentes ao problema a ser resolvido. Feito o ponderamento dos sinais de entrada, os dados seguem para o neurônio, onde passa por uma função agregadora, soma, que recebe todos os sinais e realiza a soma dos produtos dos sinais. O resultado da função agregadora é ponderado pelo limiar de ativação, menos θ, que é uma constante inserida junto à função agregadora. O valor de saída μ é denominado potencial de ativação e é dado pelo somatório do produto entre cada sinal de entrada e o seu peso de ponderação, subtraído pelo limiar de ativação, menos θ. O resultado da função agregadora μ é então encaminhado para uma função de ativação, g de μ, onde o valor gerado pela mesma segue para uma condição que verifica se o sinal deve ser transmitido ou não. Existem diversas funções de ativação, sendo que algumas se adaptam melhor a determinados problemas. Geralmente, os resultados das funções estão no intervalo entre 0 e 1. Algumas funções são binárias, apresentando somente 0 e 1, sendo que quando o resultado é igual a 1, o sinal é transmitido, e quando é igual a 0, o sinal não é transmitido. A capacidade de aprendizado do neurônio artificial está diretamente ligada à quantidade de vezes que este emite sinal 0 ou 1, sendo que esta frequência especifica quantos pontos da amostragem são de uma determinada classe e quantos são de outra. A seguir, veremos algumas funções de ativação e seus mecanismos de funcionamento. Funções de ativação. Função degrau. Na função degrau, a função de ativação g de μ assume valor igual a 0 quando μ é menor que 0, desabilitando a passagem do sinal, ou recebe valor igual a 1 quando μ for maior ou igual a 0, permitindo a passagem do sinal. Função logística. A função logística é calculada a partir da equação apresentada, sendo E o número de Euler e β o coeficiente angular da reta tangente ao ponto de inflexão, ou seja, a inclinação da reta formada pela derivada primeira da função logística. Os valores gerados por esta função serão sempre maiores que 0 e menores que 1. Função gaussiana. A função gaussiana é muito utilizada em problemas de reconhecimento de padrões em estatística e é dada pela equação demonstrada na imagem. O intervalo da função é dado pelo desvio padrão,
sendo que amostras que tendem a ser reconhecidas fora deste intervalo recebem valor zero, sendo descartadas pelo algoritmo. Função linear. A mais simples das funções, a função linear, não altera o valor do potencial de ativação, simplesmente assume o seu valor, e as condições para repasse ou não do sinal são definidas de acordo com a necessidade de cada problema. Rede Perceptron. E temos a rede Perceptron. A rede Perceptron é uma das redes neurais mais simples e utiliza a função de ativação degrau para a classificação de amostras linearmente separáveis, ou seja, se aplica somente a problemas que possam ser classificados em duas classes distintas, como exemplo demonstrado na imagem. Processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem da rede Perceptron baseia-se na frequência de resultados 0 e 1, sendo necessário realizar uma inserção de dados conhecidos para ensinar a rede a identificar os padrões da classe A e os padrões da classe B. Portanto, a rede realiza iterações até a convergência do resultado, que é uma reta que separa as amostras em duas classes, como na imagem. Aplicações da rede Perceptron. A rede Perceptron é aplicada principalmente no reconhecimento de padrões, pois identifica os locais com pixels, mapeando as figuras lidas e transformando-as em códigos binários que podem ser facilmente utilizados para comparação. A aplicação do Perceptron é limitada devido à impossibilidade de identificar amostras mais complexas, contendo mais variáveis. Perceptron de múltiplas camadas. A rede Perceptron multicamadas é a PMC. Ela é capaz de separar amostras em várias classes. Ela surgiu a partir de uma melhoria da rede Perceptron simples, onde vários neurônios são interconectados e executados simultaneamente para a seleção amostral de várias classes diferentes. A PMC é capaz de separar amostras não linearmente separáveis, como nos exemplos ilustrados. Aplicações da PMC. As aplicações para este tipo de algoritmo são reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens e tradução automática de idiomas, pois em todos estes casos é necessário inicialmente classificar a voz, a posição dos pixels de uma imagem ou o idioma que está sendo decifrado, envolvendo várias possibilidades, vários tons de vozes diferentes, várias combinações de imagem e vários idiomas possíveis para serem classificados. Há outras diversas redes neurais disponíveis para uma gama de problemas, e esta ainda é uma área bastante promissora quando trata-se de computação e inteligência artificial, tendo em vantagem não ser tão complexa em relação a outros métodos de aprendizagem de máquina. Em 1950, Alan Turing, considerado o pai da inteligência artificial e da ciência da computação teórica, propôs uma máquina de aprender, que seria tão complexa quanto os princípios da evolução. O interesse de Turing em criptoanálise e biologia matemática seria o início dos estudos de algoritmos como estratégia de modelagem. Avançando alguns anos, em 1957, o geneticista australiano Alex Fraser publicou uma série de papers na simulação de seleção artificial de organismos com múltiplos loci, controlando uma característica mensurável. Trabalhos sobre simulação da evolução por biólogos foram ficando cada vez mais comuns a partir dos anos 60. Os algoritmos genéticos se tornaram populares através de John Holland, no início dos anos 70, com seu livro Adaptação em Sistemas Naturais e Artificiais. Holland introduziu uma estrutura formalizada para predizer a qualidade da próxima geração, conhecido como Teorema dos Esquemas de Holland. Esse teorema explicou por que estes algoritmos genéticos poderiam operar melhor do que, por exemplo, uma simples busca aleatória. O que é um algoritmo genético? Você deve estar se perguntando.
Algoritmos genéticos são métodos de buscas baseados na evolução natural e recombinação genética, considerando o princípio darwiniano de reprodução e sobrevivência dos mais aptos. Como funciona? O algoritmo genético simula a sobrevivência do mais forte em cada geração para resolver o problema. Cada geração é apresentada como uma linha de caracteres alinhados, semelhantes aos cromossomos do DNA. Cada indivíduo representa um ponto de procura e uma possível solução para o problema. Consequente, os indivíduos são passados por um processo de evolução. Os fundamentos são: os indivíduos de uma população competem por recursos e parceiros. Os melhores sucedidos produzirão mais descendentes do que os menos sucedidos. Os genes dos bons indivíduos vão se propagar pela população, produzindo descendentes melhores que os antecessores. Logo, cada geração irá se tornar mais adaptada ao seu meio. Cada indivíduo é mantido em um espaço de procura, representando uma possível solução e sendo codificados como um vetor de tamanho finito. Neste modelo, um cromossomo é a solução e os genes são as variáveis. É feita uma comparação de pontuação para cada solução de uma geração. As melhores são combinadas para formar uma melhor e nova geração. E o critério de parada ocorre quando a geração seguinte não apresenta diferenças significativas em relação à anterior. Isso significa que o sistema convergiu. Após uma população randômica ser gerada, o algoritmo realiza 3 etapas: seleção da igualdade para a sobrevivência dos mais adaptados, cruzamento entre indivíduos, mutação que introduz uma modificação randômica, permitindo novas soluções. Elementos do algoritmo genético: operador de seleção, dar preferência para melhores indivíduos. Operador de cruzamento, 2 indivíduos são selecionados usando o operador de seleção, e o local de cruzamento ao longo das sequências de dados é escolhido aleatoriamente. Operador de mutação, uma porção de novos indivíduos terá alguns de seus genes trocados para manter a diversidade e evitar a convergência prematura. Aqui demonstramos a aplicação do algoritmo genético para a tarefa de design de controlador com objetivos quantitativos. As metas são definidas por engenheiros da produção e operadores. Para este caso, temos uma função P de S que controla as entradas e saídas do nosso sistema, e uma função C de S que é a nossa controladora. Essa função apresenta os parâmetros KC, TI e TD. O problema, então, seria encontrar as variáveis KC, TI e TD tal que respondam a ciclos fechados para mudanças de espaços nos pontos definidos, tendo as seguintes características qualitativas: sejam sensíveis a bruscas mudanças, sejam sensíveis a mudanças suaves e tenham uma resposta estável, sem muitos ruídos. O procedimento de otimização é inicializado por 10 valores gerados randomicamente, definidos para KC, TI e TD nos intervalos de 0 até 10, respectivamente. Estes parâmetros definidos são a primeira geração. Usando estes valores, simulações são conduzidas em ciclos fechados e as respostas são classificadas em pontuação pelos critérios definidos, chamados de operador, que decide o ranking por acompanhamento de um valor numérico para cada resposta, demonstrando assim a qualidade das respostas apresentadas. Neste caso, a ausência de uma pontuação pode ser substituída por um ranking para a convergência do algoritmo genético. Entretanto, a convergência se torna lenta. No final do processamento do algoritmo genético, ou seja, quando este converge, será impresso o ranking, sendo escolhidos os melhores resultados para as condições de operação pelos engenheiros. O usuário do YouTube, Akukamil, criou um algoritmo onde um ser composto por 3 partes tenta aprender a saltar por cima de uma bola que se movimenta em sua direção. A cada nova geração, as partes mudam de formato, assim como o movimento que cada parte realiza e o tempo em que o movimento é realizado. Inicialmente, a bola se mostra um adversário e tanto, mas, finalmente, na 75ª geração, o pobre ser triunfa sobre a esfera opressora, com um salto magnífico.
Na 249ª geração, o algoritmo aprende que a dança da minhoca é o método mais eficaz para atingir seu objetivo. Mas que época maravilhosa para se viver! Já nesse exemplo, Sea Shepherd, utilizando o motor Box 2D, simula um percurso de terreno irregular, onde vários indivíduos, neste caso veículos com rodas, tentam chegar até o final. Depois de um certo tempo, sem nenhum veículo alcançar uma distância recorde, o algoritmo gera uma população nova a partir do indivíduo que chegou mais longe. A disputa é demasiadamente acirrada até que um dos veículos da 8ª geração emerge vitorioso e desfruta dos espólios da guerra, que neste caso seria cair do precipício. Neste último, Frederick Marker apresenta um algoritmo genético para reproduzir imagens, com diversos riscos que lentamente convergem, imitando a imagem original. O algoritmo se mostra capaz de reproduzir imagens em tempo real, que poderia ser bem útil se melhor trabalhado e aplicado.